O Pansieri acompanhou a volta do Cruzeiro e o Léo Figueiredo comentou a partida ontem em Boa Vista, o empate 2-2 e a classificação do Cruzeiro. Fala, Pansieri. Boa noite, Emanuel. Boa noite, Léo Figueiredo, aqui nos acompanha aqui na turma do bate-bola. O jogo contra o São Raimundo de Roraima, a partida em Boa Vista no estádio Canarinho, o Cruzeiro conseguiu a classificação após o empate por 2-2. Estava com o Léo Figueiredo, com o Vibrante, com o Samuel Venâncio no jogo. E a notícia boa, além da classificação, é a grana. A classificação do Cruzeiro para a próxima fase, avançando na competição, o Cruzeiro faturando R$2.400.000 nessas duas fases da Copa do Brasil, e agora tem um duelo contra o Boa, valendo aí R$1,5 milhão. Jogo único, vai ser em Varginha e o empate leva a partida para os pênaltis. Léo Figueiredo, esse Boa na vida do Cruzeiro, depois do que a gente viu da equipe do técnico Adilson Batista, daqui a pouco vou atualizar, tem informação importante já pensando no Patrocinense domingo, tem a situação do Marcelo Moreno, que tá pegando fogo pro Cruzeiro contratar realmente, anunciar o jogador. Você acha que o Cruzeiro tá no caminho, Léo? O caminho do Cruzeiro ainda é bem obscuro, viu, Pansieri? Não sei se o Cruzeiro está no caminho certo. Eu sei que o Cruzeiro está tentando... Cruzeiro e Boa já se enfrentaram no campeonato num jogo eliminatório, tem todo um caráter diferente, né? Diferenciado. Ontem foi a primeira vez que esse time jovem do Cruzeiro teve um jogo tão pesado, um jogo em que não podia perder. Porque no Campeonato Mineiro, o Adilson Batista, com certeza, e a comissão técnica e direção, eles estão passando para os garotos, olha, vamos lá, fazer o melhor, treinamos para isso, mas não tem aquela pressão de não pode perder, vale muita grana, o clube precisa. Ontem tinha tudo isso, aliado a um gramado horroroso, sabe? O São Raimundo tentou, colocou o gramado novo, mas estava muito ruim ainda, a bola não corria, a bola só quicava. Aliado a uma arbitragem que acabou prejudicando o Cruzeiro. Alexandre Vargas, do Rio de Janeiro, apitou o jogo, o primeiro gol do São Raimundo em impedimento. Mas o Cruzeiro teve muitas dificuldades. Dificuldades que são normais que o Cruzeiro tenha nesse momento. Os caras acabaram de chegar, é um monte de garotos no time. O próprio Adilson Batista precisa se provar mais uma vez. O Adilson não vem de bons trabalhos, então ele também tem uma ótima chance de resgatar a carreira, fazendo um bom trabalho no Cruzeiro, tendo uma identificação com o clube. Ontem ele mexeu no time. Quando ele perdeu Maurício Judivan no segundo tempo, que era o melhor momento do Cruzeiro no jogo, ele poderia até, e aí, na minha opinião, ter deixado pelo menos mais um homem de frente, colocado o Wellington, garoto, para correr, o Marco Antônio. Aí o Adilson trancou o time todo. Colocou o Arthur, que entrou muito bem na zaga, estava mais firme do que o Kaká e do que o Léo. O Kaká fez a pior partida com a camisa do Cruzeiro ontem, mas o Arthur entrou bem e ele colocou o Pedro Bicalho também. Então o Cruzeiro foi todo para trás, ainda teve a expulsão do Edu. O São Raimundo ganhou a confiança que ele não tinha e começou a chover a bola na área, foi aquele sufoco até o final. Mas eu gostei de uma coisa que o Adilson disse ontem, porque eu considero que o Adilson, o Cruzeiro e nós da Crônica Esportiva e a torcida do Cruzeiro, nós estamos nos adaptando a esse ano de 2020 que vai ser um asterisco na história do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro não caiu para a Série B, o Cruzeiro mergulhou na Série B, ele afundou. Porque foi a Série B, um monte de dívida, perdeu um tanto de jogador, não tem dinheiro para contratar, a dificuldade é muito grande. Então, até que ponto pode se cobrar da qualidade de jogo que o Cruzeiro não mostrou ontem? Porque não teve, foi uma partida ruim. Mas será que dá para mostrar mais com essas circunstâncias, com jogadores saindo machucados, com o desfalques que o Adilson tinha? Então, no frigir dos ovos, o Cruzeiro pode melhorar? Pode. Mas ter se classificado foi o mais importante. Pois é, nessa linha, Manuel, o Cruzeiro pensando, depois do que disse o Léo Figueiredo, o Cruzeiro pensando em outra competição. É o famoso mudar a chave. O Cruzeiro volta a pensar agora no Campeonato Mineiro Sicob, partida contra o Patrocinense, esse jogo domingo às 7 horas da noite, com a nossa jornada esportiva aqui na Itatiaia, a partida no Pedro Alves do Nascimento. Fica a dúvida se o Adilson Batista vai contar com o Maurício. O Maurício saiu de campo com uma pancada, na verdade, na perna direita. Parece que não é nada muito sério. O Judivan saiu com um incômodo na coxa, também sendo avaliado. Hoje foi um trabalho interno, aquele famoso regenerativo, com um trabalho para preservar os atletas pensando no jogo contra o Patrocinense, até porque teve a viagem, a chegada e todas essas questões. Emanuel, assunto importante para a gente trazer aqui
dentro da turma do bate-bola e tem a ver com a manchete. Marcelo Moreno, jogador que está muito próximo de ser anunciado como reforço do Cruzeiro. Vai ser a terceira passagem do Marcelo Moreno pelo Clube Celeste. O boliviano se desligando do Chazun Everbright, que ele fez... É pra derrubar esse time chinês. 8 gols em 13 jogos. 2019, ele, Léo Figueiredo, conseguiu aí subir o time também para a primeira divisão, o campeonato chinês. A gente sabe da situação que vive o povo chinês, coronavírus, vários atletas fazendo então esse caminho de volta ao Brasil. Marcelo Moreno, o que é que acontece, Emanuel e Léo, para a gente explicar? Ele precisa ter a liberação por parte do clube chinês. Entre Cruzeiro e Marcelo Moreno, tudo praticamente acertado. Vai precisar fazer exame de imagem, que é normal, fazer os exames que fazem parte de toda a burocracia de um contrato. E assim, tendo o aval do Dr. Sérgio Campolina, assina contrato com o Cruzeiro para ser reforço do time, pensando principalmente nessa volta do Cruzeiro à Série A do Campeonato Brasileiro. Quando o pessoal fala em Marcelo Moreno, lembra do ano de 2014. A média dele em 2014 foi algo impressionante. Foram 24 gols em 57 jogos. Então, por isso, o torcedor fica nessa expectativa tão grande de contar com o Marcelo Moreno de volta à equipe. É uma situação, ô Emanuel, sabe aquele plantão? Então, hoje vai ser plantão a noite inteira para ver se o Cruzeiro vai divulgar algo a respeito desse assunto. Amanhã de manhã, nas próximas horas, pode ter novidades a respeito do Marcelo Moreno e a Itatiaia vai atualizar tudo. A arquitetura financeira para a volta do Marcelo Moreno está pronta. O Pedrinho Rodrigues, do supermercado Lourenço. PH. Pedrinho Lourenço. O Pedrinho vai bancar uma parte que fica acima da meta feita pelo Cruzeiro. E se o Cruzeiro chegar à Série A do Campeonato Brasileiro, no ano que vem, ele vai ter o salário dobrado. É toda uma composição feita com o Pedrinho Lourenço, que é bom de contas, e ele cria, assim como o Tardelli chegando para o Atlético, ele cria um laço novo com o Cruzeiro. O Cruzeiro está com uma meninada, mas talvez esteja faltando aquele lado de experiência. Já tem na defesa, tem o Léo, por exemplo, na defesa, tem o Edilson. Mas falta no ataque um jogador para segurar a bola, para concluir a jogada com mais tranquilidade. Mas de qualquer maneira, a notícia, por exemplo, que fica de mais esse jogo do Cruzeiro ontem, é que a meninada está dando conta do recado. Eles estão com uma vontade muito grande de acerto, de fixarem posição no time titular do Cruzeiro. Uma motivação que faltou demais na temporada de 2019, com aqueles medalhões que eu não vou citar o nome, porque a torcida não aguenta mais ouvir o nome daqueles que afundaram o Cruzeiro. Você falou de garotos, muito legal, o Bicalho, Pedro Bicalho, que é um garoto do Cruzeiro, inclusive vai ser hoje nosso entrevistado dentro do Bastidores, ele concedeu entrevista hoje, algumas partes interessantes, pude perguntar para ele de família, tá no Cruzeiro desde de 13 anos, desde quando fez 13 anos, então conhece muito da Toca da Raposa 1, completamente empolgado, essa energia que o Emanuel falou que faltava na turma mais velha, nele você vê o olho do jogador brilhando, querendo mostrar a bola, então é uma situação realmente interessante, a gente vai repercutir dentro do Bastidores. Mas o assunto ainda do Cruzeiro tem a ver com o que disse agora no aspecto de saída, no que disse o Thiago Reis sobre o Rafael. Hoje, uma sentença, né, porque passou pela justiça, o Rafael rescindindo o contrato com o Cruzeiro, não é mais jogador do Clube Celeste. Houve acordo. Houve acordo, então tem essa sentença já promulgada pelo juiz, tá tudo resolvido, o Cruzeiro não tem mais o Rafael no seu elenco e agora ele pode jogar onde quiser. Por isso entra a parte que o Thiago falava mais cedo, o Atlético é um time querendo o jogador, também o Palmeiras já tinha sinalizado que queria contar com o Rafael, vamos aguardar. A parte que tem a referência ainda do Cruzeiro, Emanuel, e vale a gente explicar isso pro torcedor, o Cruzeiro tem alguns débitos com o Rafael e assim com outros atletas que foram deixando o clube. Com o Rafael foi decidido o seguinte: Cruzeiro, a partir de 2021,
a partir de uma Metade determinada... de 2021, né? Isso, maio, junho, pelo que ficou acordado, começa a fazer esses aportes na conta do Rafael para pagamento do que deve ao jogador, principalmente com essa expectativa do Cruzeiro de voltar à Série A, Léo. Olha só, Pansieri, eu jamais, e eu sempre digo isso aqui, jamais entrarei no coração do torcedor, na cabeça do torcedor, cada um tem o direito de sentir. O que ser justo com uma coisa aqui? O Rafael vestiu a camisa do Cruzeiro até hoje com extrema hombridade. Quando o Cruzeiro precisou, ele entrou e pegou muito. O Rafael nunca criou problema para o Cruzeiro e ele sempre viveu à sombra do Fábio. Ele poderia ter reclamado. Teve uma época que o Fábio se machucou, Rafael entrou no gol, fechou o gol. O Fábio voltou, o Mano Menezes voltou com o Fábio. Você não viu uma declaração do Rafael. Do mesmo jeito que se tem o interesse do Atlético, é porque o Rafael nunca desrespeitou o Atlético, viveu a rivalidade pelo lado do Cruzeiro, e se for para o Galo vai viver essa rivalidade do outro lado, mas é um cara do bem, além de ser um grande goleiro. E que o torcedor do Cruzeiro tenha em mente que o Rafael não está abandonando o Cruzeiro. Quem abandonou o Rafael foi o Cruzeiro. Quem abandonou foi o Cruzeiro, ao não pagar o Rafael, a deixar chegar nessa situação. Então o torcedor... acho que seria injusto ter raiva do Rafael. Tem que ter raiva, são dos irresponsáveis que colocaram o Cruzeiro nesse problemão de 2020, que é a gestão do ano passado. Os problemas estão todos aparecendo agora. É o time que não tem dinheiro para contratar, é só garotada, é jogador saindo. Mas o Rafael, se o Cruzeiro estivesse em dia com os pagamentos, jamais deixaria o Cruzeiro. Só que o Cruzeiro não cumpriu com os pagamentos, ele é profissional e tem que seguir a vida dele. Se for pro Atlético, é uma grande contratação do Atlético. Ele é muito bom goleiro. Mesmo porque, embora ele sendo reserva, o salário dele era muito bom. E tem muita gente, né, Manuel? Você pode me ajudar, que você tem a memória melhor do que a minha? Nelinho, quantos caras jogaram nos dois? O próprio Fred, que agora passou pelos dois, Fábio Júnior. Aqui, Toninho Cerezo, Luizinho, Reinaldo, Éder, jogaram pelo Atlético e também Guilherme, pelo Cruzeiro. Guilherme mais recente. E tantos outros jogadores. Leonardo Silva. Leonardo Silva foi outro exemplo. Isso é comum. Aqui que fica essa situação no ar. Mas boa sorte para o Rafael, seja ele jogador do Atlético ou qualquer outra equipe. Um profissional muito bem aceito, muito bem cotado pelos seus companheiros.